Olá, sejam bem-vindos ao canal Anatomia Cura. Eu sou o professor Marcos Spazin e na videoaula de hoje estarei abordando a anatomia do sistema digestório, parte inferior. O sistema digestório é composto por órgãos responsáveis pela ingestão, digestão, absorção dos alimentos e a eliminação dos resíduos sólidos. O sistema digestório é composto pelo trato gastrointestinal ou canal alimentar, que corresponde da boca ao ânus, e também as suas glândulas anexas. Na videoaula de hoje, o objetivo é abordar as estruturas inferiores que correspondem do estômago ao ânus. O sistema digestório apresenta uma divisão e ele é dividido em parte cefálica, que compreende a digestão mecânica, e a parte troncular, que corresponde à digestão química. Na cavidade abdominal e na cavidade pélvica, localiza-se uma estrutura denominada de peritônio. O peritônio é uma membrana serosa que reveste as paredes da cavidade abdominal e pélvica e também recobre esses órgãos presentes nesses locais. O peritônio tem como funções evitar o atrito entre as estruturas viscerais presentes na região, combater infecções e também é o local que ocorre o depósito de gordura. Nessa imagem de corte sagital mediano, observa-se na cor verde o peritônio presente em toda a estrutura abdominal e envolvendo algumas estruturas viscerais. Porém, algumas estruturas são envolvidas quase que por completo e algumas estão situadas em uma situação fora do peritônio. Por exemplo, nesse corte transverso, observa-se que próximo da coluna vertebral localizam-se os rins. Os rins, nota-se que eles não são envolvidos pelo peritônio, portanto, eles estão em uma situação localizada fora do peritônio, não são envolvidos por ele. O peritônio apresenta uma divisão. O peritônio é dividido em parte parietal e parte visceral. Na região central aqui na figura, nota-se uma víscera que está sendo envolvida pelo peritônio visceral. Quando isso ocorre, quando a víscera está sendo envolvida pelo peritônio visceral, classificamos essa víscera em uma situação intraperitoneal. Já quando a víscera não está sendo envolvida pelo peritônio visceral, nós classificamos essa víscera, por exemplo, em uma situação retroperitoneal, como é o exemplo que foi dado anteriormente do rim. Como o rim ele não está sendo envolvido pelo peritônio, ele está situado posteriormente, classificamos como uma víscera retroperitoneal. O estômago é um dos órgãos que integram o tubo digestivo. Ele apresenta um formato de letra J e é caracterizado como uma bolsa de paredes musculares. Localiza-se na cavidade abdominal entre o esôfago e o intestino delgado. É no estômago que ocorre uma importante etapa do processo digestivo. Nele existem glândulas responsáveis pela produção do suco gástrico
e também ele é responsável por envolver os alimentos em digestão e transformar o bolo alimentar em quimo. Observa-se também que o estômago apresenta duas curvaturas. Uma curvatura na região superior, que é chamada de curvatura menor, e também uma curvatura na extremidade inferior, chamada de curvatura maior. Nota-se que o peritônio apresenta duas estruturas chamadas de omento. O omento, que localiza-se na curvatura maior do estômago, é chamado de omento maior. O omento maior é um delgado avental que pende sobre o colo transverso do intestino grosso e as alças do intestino delgado. Ele está inserido ao longo da curvatura maior do estômago e também na primeira porção do intestino delgado, no caso o duodeno. Já na curvatura menor, localiza-se o omento menor. O omento menor estende-se da curvatura menor do estômago e da porção inicial do duodeno e prolonga-se até o fígado. O estômago apresenta uma divisão. Nesse caso, nota-se que na porção superior do estômago existe uma estrutura chamada de cárdia. A cárdia corresponde à transição entre o esôfago e o estômago. Nessa região existem glândulas secretoras de muco. E a porção da cárdia ela recebe esse nome porque fica muito próxima do coração. Nesse caso, está sendo separada pelo músculo diafragma. Já o fundo corresponde à curvatura superior do estômago. E o fundo e o corpo são responsáveis por secretar o suco gástrico e também o muco. Já o corpo situa-se entre a porção pilórica, entre a porção antropilórica, e também situa-se entre o fundo. Nesse caso, ele compreende cerca de 2/3 do volume total do estômago. Então, o corpo é a maior porção dessa estrutura. Já o piloro situa-se na porção inferior do estômago. O piloro ele é caracterizado por uma válvula muscular que faz a comunicação entre o estômago e o intestino delgado. O piloro ele regula a passagem do bolo alimentar e impede que ele passe de maneira prematura para o intestino delgado. O relaxamento dessa musculatura permite a passagem do conteúdo estomacal para o duodeno, primeira porção do intestino delgado. Nessa imagem, conseguimos perceber a presença das divisões do estômago, o fundo, o corpo, a porção antropilórica, o canal pilórico e aí o esfíncter pilórico. Nesse corte frontal, observa-se que o estômago, na sua porção interna, apresenta pregas musculares presentes na porção interna, chamadas de pregas gástricas. O estômago é formado por musculatura lisa e quando ele está vazio, ele forma essas pequenas pregas. Já quando o estômago está cheio com conteúdo alimentar, essas pregas elas se distendem e elas formam um aspecto
mais liso na sua parede interna. Mais uma vez, observa-se o piloro, a passagem entre o estômago e o duodeno. O estômago externamente é formado por fibras musculares com um trajeto longitudinal e também circular que vão auxiliar os movimentos do estômago para o conteúdo se projetar para as outras estruturas sequenciais. O piloro, como comentado anteriormente, é uma constrição muscular na parte terminal do estômago que regula a passagem do quimo para o duodeno. Nesta imagem nota-se também a relação entre o estômago e a primeira porção do intestino delgado. O intestino delgado ele é dividido em duodeno, jejuno e ilho. Sendo que o duodeno é a primeira porção do intestino delgado, é uma porção muito pequena. O jejuno compreende a maior parte do intestino delgado e o ilho a última porção. É no intestino delgado que ocorre a maior parte da digestão dos nutrientes, bem como a sua absorção. Ou seja, a assimilação das substâncias nutritivas ocorre no intestino delgado. Nessa imagem, observa-se o duodeno, primeira porção do intestino delgado. O duodeno apresenta um formato de C, da letra C, e ele envolve a cabeça de uma glândula chamada de pâncreas. Então, o duodeno e o pâncreas apresentam uma relação muito próxima. Nota-se mais uma vez o duodeno abraçando a cabeça do pâncreas, e o duodeno e o pâncreas apresentam alguns canais de comunicação também. O duodeno é dividido em 4 porções. A porção superior, a primeira porção do duodeno é chamada de porção superior. A segunda porção, ela tem um trajeto descendente, portanto, a segunda porção é chamada de porção descendente. Logo em seguida, o duodeno faz uma curvatura e vai formar a terceira parte, que é a parte horizontal, porção horizontal. Logo em seguida, ele tem um trajeto mais superior, um trajeto ascendente, portanto, a quarta parte do duodeno é chamada de porção ascendente. Mais uma vez, a primeira porção que compreende a porção superior, a segunda corresponde à porção descendente, a terceira corresponde à porção horizontal e a quarta porção, a porção ascendente do duodeno. O jejuno e o ilho correspondem a grande parte do intestino delgado e ele está nessa imagem sendo recoberto pelo ommento maior. Nota-se, ele está sendo todo envolvido na sua porção anterior pelo ommento, e quando removido, nota-se uma grande quantidade de tecido que vai formar o jejuno e o ilho. Porém, dividir o jejuno e o ilho é uma tarefa um pouco complicada. Existem diferenças anatômicas, estruturais, para nós podermos classificar e diferenciar o jejuno do ilho. Por exemplo, o jejuno é uma estrutura que apresenta um calibre maior, também é uma estrutura mais espessa e apresenta uma coloração mais avermelhada. Já o ilho é uma estrutura menos calibrosa,
menos espessa e menos avermelhada, ou seja, apresenta um aspecto, um tom mais pálido. O intestino delgado, ele é ligado a um órgão em formato de leque que dá suporte ao jejum e o ilho, chamado de mesentério. O mesentério tem origem nas estruturas ventrais da coluna e mantém suspenso o intestino delgado. Nota-se que por entre o mesentério passam estruturas vasculares correspondentes da artéria mesentérica, tanto superior quanto inferior. Como comentado, o mesentério apresenta uma raiz, uma origem que prolonga-se da coluna vertebral na região esquerda de L2 e prolonga-se nas adjacências da articulação sacroiliaca direita. O intestino delgado vai se comunicar com o intestino grosso através da última porção do intestino delgado, que é o ilho. O ilho vai comunicar-se com a primeira estrutura do intestino grosso, chamada de ceco. A transição entre o ilho e o ceco vai dar origem à região iliocecal, que corresponde à união do ilho com o ceco. E nesse local localiza-se uma estrutura valvar, que é a região que vai formar esse esfíncter formado por musculatura, que vai formar a válvula iliocecal. Essa válvula iliocecal é um anel formado por musculatura circular que auxilia bloqueando a movimentação dos conteúdos do ceco para o ilho. Portanto, essa estrutura, essa válvula, tem a ação de abrir e fechar e impedir que o conteúdo retorne para o ilho. Nota-se que essa estrutura, essa válvula, ela prolonga-se na sua porção mais interna do ceco e vai formar uma estrutura de abertura chamada de papila ileal. O apêndice vermiforme é uma estrutura que apresenta a capacidade de proteção. Existem boas bactérias presentes no intestino. Dessa forma, quando o intestino ele é afetado por disfunções ou doenças, o apêndice vermiforme pode repovoar o sistema digestivo e manter o indivíduo saudável. É uma estrutura que sofre muito com alterações, no caso, processos inflamatórios presentes aqui. Nesse caso, em um processo inflamatório, uma apendicite, é necessário a remoção cirúrgica dessa estrutura presente na porção inferior do ceco. O intestino grosso é um órgão do sistema digestório que tem como função absorver a água e os sais minerais dos alimentos. O intestino grosso apresenta porções nas suas estruturas chamadas de colos. Nesse caso, a primeira porção do intestino grosso, como já havíamos comentado, é o ceco. Na transição da última porção do intestino delgado com o intestino grosso, formando a válvula iliocecal, e nesse caso o ceco sendo a primeira estrutura do intestino grosso.
Logo em seguida, o intestino tem um trajeto que prolonga-se para a região superior, formando o colo ascendente do intestino grosso. Logo em seguida, ele apresenta uma curvatura chamada de flexura direita do colo, que vai dar origem ao colo transverso do intestino. O colo transverso prolonga-se até a outra flexura esquerda e, sequencialmente, o intestino apresenta um trajeto no sentido inferior, no caso descendente, formando então o colo descendente do intestino grosso. Na região pélvica, o intestino apresenta outra curvatura, chamada de colo sigmoide do intestino. E nesse caso, vai formar essa curvatura e posteriormente ele vai formar uma estrutura que apresenta um formato mais reto, formando então o reto. Logo em seguida, o reto forma o canal anal. Nessa imagem, é possível identificar o íleo, a válvula iliocecal, o seco. Nesse caso, foi feita uma abertura para observar a papila ileal, o apêndice vermiforme presente na porção inferior do seco, e aí os trajetos presentes no intestino grosso. No caso, o colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente, o sigmoide, o reto, canal anal, e aí formando também a última porção, que é o ânus. O intestino grosso e o intestino delgado apresentam diferenças entre eles. Nesse caso, as diferenças entre o intestino delgado e o intestino grosso é que o intestino delgado apresenta um formato anatômico liso, já o intestino grosso apresenta um formato mais bocelado. O intestino delgado apresenta suas paredes mais espessas e o intestino grosso suas paredes menos espessas. No intestino grosso, observam-se estruturas ligamentares chamadas de tênias do colo. As tênias do colo são fitas longitudinais que são formadas por essas 3 faixas e percorrem o intestino em toda a sua extensão. Também nota-se que o intestino grosso apresenta estruturas saculares chamadas de saculações do colo. As saculações do colo são abaulamentos ampulares separados por esses sulcos transversos presentes entre cada uma. Na porção interna, nota-se pequenas pregas que vão formar dentro da estrutura do intestino grosso, que são as pregas semilunares. O intestino grosso também apresenta os apêndices epiploicos, que são pequenos pingentes amarelados constituídos por tecido conjuntivo rico em gordura, principalmente nas últimas porções do intestino grosso. Mais uma vez, as diferenças entre o intestino delgado e o grosso, as estruturas presentes comentadas, as tênias, as saculações do colo e também os apêndices epiploicos. Muito obrigado pela participação. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.